Você já se perguntou se é realmente necessário frequentar uma igreja para agradar a Deus? E se você for um bom cristão, ajudar o próximo, orar e ler a Bíblia em casa, isso não basta? Neste vídeo vamos mergulhar profundamente nesse tema polêmico, mas essencial. É pecado não congregar? Prepare-se para uma reflexão que pode transformar completamente sua visão sobre fé, comunidade e propósito espiritual. Vamos conversar com sinceridade? Porque essa é uma pergunta que muitos evitam, mas que está lá, latente no coração de muita gente. Talvez você já tenha se sentido ferido por uma igreja, ou viu hipocrisia dentro de uma comunidade cristã, ou quem sabe simplesmente se sente mais confortável buscando a Deus no silêncio do seu quarto. E é compreensível. A caminhada da fé é pessoal, profunda e muitas vezes cheia de altos e baixos. Mas será que essa busca solitária é mesmo o que Deus deseja de nós? A Bíblia nos mostra que a fé cristã sempre teve um caráter coletivo. Desde os tempos do Antigo Testamento, o povo de Deus se reunia em assembleias, festas, celebrações, jejuns, e no Novo Testamento, essa ideia de comunhão se fortalece ainda mais. Jesus mesmo formou um grupo, um pequeno círculo de discípulos. Ele não caminhou sozinho. Mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu viver em comunidade, ensinar em grupo, partilhar o pão, orar com outros e, mais do que isso, deixou a igreja como herança. Uma igreja viva, não de paredes e estruturas, mas de pessoas unidas em propósito e amor. Mas então, por que tantos hoje em dia se afastam das igrejas? A resposta não é simples. Algumas pessoas saem decepcionadas com lideranças abusivas. Outras sentem que os ambientes são mais julgadores do que acolhedores. Algumas se cansam das formalidades, outras não se sentem representadas. E em meio a tantas feridas emocionais e espirituais, surge o questionamento: será que eu preciso mesmo congregar? Afinal, Deus conhece o coração, não é? Sim, Deus conhece o coração. Ele sabe de cada lágrima, de cada oração feita em segredo, de cada gesto de bondade que ninguém viu. Mas também é verdade que Ele nos criou para o relacionamento. O ser humano foi moldado com uma essência comunitária. O próprio Deus, em sua natureza trina, Pai, Filho e Espírito Santo, já é em si uma comunhão perfeita. Então, quando Ele nos convida à fé, esse convite não é apenas para um caminho individual, mas para uma jornada compartilhada com outros. Congregar não é apenas cumprir um ritual religioso ou marcar presença em 4 paredes. É fazer parte de algo maior do que você. É ter um lugar onde você pode servir e ser servido, onde pode crescer espiritualmente, ser confrontado em amor, edificado pela palavra, encorajado quando estiver fraco, lembrado de que não está sozinho. A igreja, com todas as suas falhas humanas, ainda é o corpo de Cristo em ação neste mundo. E, como qualquer corpo, cada membro é importante. Um membro isolado até pode sobreviver por um tempo, mas com o tempo perde a sua vitalidade. Por isso, a pergunta: é pecado não congregar? Não é apenas uma questão de certo ou errado. É uma questão de saúde espiritual. Hebreus 10, 25 nos exorta a não deixarmos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, mas a encorajarmos uns aos outros. Isso mostra que a comunhão não é opcional na caminhada cristã, é essencial. Quando você escolhe viver a fé isoladamente, pode estar perdendo a plenitude do que Deus sonhou para você. Mas atenção, congregar não é estar num templo lotado, todos os domingos, apenas por obrigação. É sobre conexão verdadeira. É sobre encontrar um espaço onde sua fé floresça, onde seus dons encontrem propósito, onde sua vida toque a de outras pessoas. E isso sim pode acontecer em igrejas simples, em grupos pequenos, em comunidades acolhedoras. O importante é não caminhar sozinho. E se você já tentou, se machucou e desistiu, eu entendo. Mas talvez seja a hora de tentar de novo. Não por obrigação, não por medo do pecado, mas por amor, por reconciliação, por restauração. Porque quando você encontra um ambiente onde a presença de Deus é real, onde o amor é palpável
e onde você pode ser quem é sem máscaras, você percebe que congregar não é peso, é presente. Então, antes de concluir que não precisa de uma igreja, pense: será que é Deus mesmo que está te dizendo isso? Ou são as suas feridas, as suas experiências passadas, as suas decepções? Vale a pena refletir, porque o inimigo sabe o poder que há em uma igreja unida, por isso tenta nos isolar, mas Deus quer te levar de volta à comunhão, não para te prender, mas para te libertar. Afinal, você foi feito para pertencer, para amar e ser amado, para aprender e também ensinar, para crescer com os outros, mesmo que às vezes isso envolva dor, conflito e amadurecimento. A beleza do Evangelho está justamente nisso, em sermos diferentes, mas caminharmos juntos, em sermos frágeis, mas sustentados pela graça, em sermos muitos, mas um só corpo. E é nessa união que o mundo verá o amor de Deus de forma concreta, porque como Jesus mesmo disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E como ter esse amor se estamos sozinhos, isolados, afastados do convívio com outros cristãos? Não se trata de religiosidade vazia, trata-se de viver a fé como ela foi desenhada desde o princípio, em família espiritual, com cuidado mútuo, partilha e propósito. Se você ainda não encontrou esse lugar, ore, peça a Deus direção. Ele pode te surpreender com novos começos, novas pessoas, novas formas de congregar que talvez você nunca tenha imaginado. E enquanto isso, não feche o coração, porque talvez no momento que você menos esperar, Deus te conduza exatamente para onde você precisa estar. E então, você vai entender que congregar não é apenas uma exigência divina, mas um presente celestial. Seguindo essa linha de pensamento, é importante entender que o ato de congregar vai muito além de simplesmente marcar presença em um templo aos domingos ou seguir uma rotina religiosa por tradição. A palavra congregar, em sua origem no latim, congregare, carrega o sentido de reunir, juntar, formar um grupo com um objetivo comum. E quando falamos de fé cristã, esse objetivo é claramente espiritual: adoração, comunhão, aprendizado e serviço em nome de Cristo. Ou seja, não se trata apenas de estar no mesmo ambiente físico com outras pessoas, mas de se conectar com elas espiritualmente, emocionalmente e até mesmo socialmente como parte de um corpo vivo e atuante. Na Bíblia, vemos que a essência da congregação sempre esteve presente mesmo antes das igrejas como as conhecemos. Em Atos 2, por exemplo, os primeiros cristãos se reuniam em casas, partilhavam remécios, oravam juntos e viviam em profunda comunhão com alegria e sinceridade de coração. Eles não dependiam de templos suntuosos ou estruturas formais para viver a fé em comunidade. E ainda assim, estavam congregando de maneira plena. Isso nos ensina algo valioso. O verdadeiro sentido de congregar está no encontro sincero entre corações que buscam a Deus juntos, seja numa casa simples, numa praça, num grupo pequeno online ou até mesmo numa igreja com estrutura. O que importa é a intenção e o espírito da reunião. Congregar, portanto, é mais sobre quem e porquê do que onde. É ter um propósito coletivo na fé, é se comprometer com outras pessoas na caminhada cristã, é viver a espiritualidade em conjunto, é ajudar e ser ajudado, ouvir e ser ouvido, edificar e ser edificado. Não se trata de uma imposição religiosa, mas de uma necessidade humana e espiritual. Estar com outros irmãos na fé não é apenas conforto, é fortalecimento mútuo. Por isso, entender o que significa congregar é abrir os olhos para o valor da comunhão genuína e não apenas para a rotina religiosa. E é justamente com esse pano de fundo que começamos a entender o coração da questão, o que a Bíblia realmente nos diz sobre congregar. Quando o autor de Hebreus escreveu "Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns", ele não estava falando apenas de comparecer a um culto dominical. Ele estava chamando a atenção para um problema mais profundo, o enfraquecimento da fé que vem quando nos afastamos da convivência com outros irmãos.
É sobre encorajamento, é sobre suporte espiritual, sobre estar ali um para o outro quando a vida aperta, é sobre crescer juntos. O versículo nos lembra que sozinhos somos mais vulneráveis às dúvidas, ao desânimo, à frieza espiritual. Por outro lado, quando Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, ele está nos revelando algo poderoso. A presença de Deus não está limitada a um templo ou à estrutura de uma instituição. A essência do Evangelho não é o formato, mas a intenção do coração. Jesus valorizava o encontro genuíno, o relacionamento de verdade, o estar junto de verdade. E isso pode acontecer em uma casa simples, embaixo de uma árvore, num grupo pequeno online ou num salão com milhares de pessoas. O que importa é a presença real dele entre aqueles que o buscam de forma sincera. Mas é aqui que muita gente se engana. Usar esse versículo como desculpa para se isolar da comunidade de fé pode ser perigoso. Porque a fé cristã nunca foi um projeto individual. Desde os primeiros discípulos, vemos um movimento coletivo, um corpo funcionando em unidade. Quando Paulo fala sobre os cristãos como corpo de Cristo, ele está destacando que cada um tem um papel. Um membro isolado não sobrevive por muito tempo. Pode até existir, mas perde sua função, enfraquece, adoece. A comunhão é parte vital do crescimento espiritual. Então, o problema não está em não frequentar uma igreja com placa, banco e microfone. O problema está em viver a fé de forma solitária, desconectada, sem partilha, sem prestação de contas, sem encorajamento mútuo. A Bíblia nos orienta à comunhão, ao serviço mútuo, ao suporte emocional e espiritual que vem da convivência cristã. Isso pode acontecer em diferentes formas e espaços, mas não deve deixar de acontecer. Portanto, se você tem vivido sua fé apenas no seu quarto, orando sozinho e lendo a Bíblia sem dividir nada com ninguém, vale refletir. Será que isso é suficiente para o crescimento espiritual que Deus deseja para você? Ou será que Ele quer que você se abra, que compartilhe, que sirva, que receba também? A fé floresce na comunhão, e isso é algo que a Bíblia deixa muito claro. A conexão com o que já dissemos até aqui é inevitável. Se congregar é estar junto com outros na fé, buscando crescer, servir e viver a verdade do Evangelho, então se afastar disso pode sim ter consequências sérias. Mas, como tudo na vida cristã, não se trata de uma regra fria ou uma checklist que precisa ser cumprida para evitar punições. O que Deus vê é o coração. Por isso, a resposta para a pergunta, é pecado ficar sem congregar, não pode ser dada de forma absoluta e sem contexto. Há situações em que a ausência de congregação não é pecado, mas um momento necessário. Pode ser aquele tempo em que a pessoa está ferida, decepcionada com líderes abusivos ou igrejas que perderam o foco do Evangelho e viraram centros de controle e vaidade. Pode ser também alguém que vive em uma região onde não há comunidades que realmente preguem a verdade bíblica. E nesse caso, forçar a comunhão em um ambiente distorcido pode fazer mais mal do que bem. Ainda há aqueles em busca de uma igreja onde possam crescer e contribuir de forma saudável. Deus compreende isso. Mas, ao mesmo tempo, existem outras motivações que já indicam um perigo espiritual. Quando alguém deixa de congregar porque se acomodou, porque prefere o conforto de um domingo em casa, ou porque se acha espiritualmente superior ao ponto de dizer que não precisa de irmãos, aí sim estamos diante de algo sério. A Bíblia é clara em dizer que somos parte de um corpo e que cada membro precisa uns dos outros. Não fomos criados para viver a fé isoladamente. O problema não está em não frequentar um templo físico, mas sim em se isolar espiritualmente por orgulho, preguiça ou falta de compromisso. Nesses casos, sim, pode se configurar pecado, porque revela uma desconexão com o próprio coração de Deus, que é relacional e deseja unidade entre os seus filhos. É por isso que a motivação do coração é tão importante. O que nos afasta da comunhão? Está nos aproximando de Deus ou nos afastando ainda mais? Essa é a pergunta que cada um precisa se fazer. Dando continuidade ao que falamos sobre a importância da motivação do coração ao decidir congregar ou não, é essencial entender que a igreja institucional, como sistema organizado, nem sempre representa o reino de Deus em sua essência. E isso tem sido motivo de dor, decepção e afastamento para muita gente.
Não é raro vermos irmãos e irmãs que abandonaram os templos não por rebeldia, mas por terem sido feridos por escândalos, doutrinas distorcidas, manipulações emocionais e até abusos espirituais. E acredite, essas feridas são reais, profundas e muitas vezes silenciadas. Mas o próprio Jesus passou por isso. Ele enfrentou a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, os fariseus, que ostentavam conhecimento, títulos e aparente santidade, mas cujos corações estavam distantes da compaixão e da verdade divina. Ele os denunciou, os confrontou com firmeza e nunca se calou diante da injustiça disfarçada de piedade. Por isso é totalmente compreensível que muitos hoje questionem o sistema e tenham dificuldade em confiar de novo em ambientes religiosos. Mas aí é que a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Uma coisa é se afastar de uma estrutura corrompida. Outra, muito diferente, é abandonar o chamado de viver como corpo, como família espiritual. A igreja que Jesus deseja ver não é uma vitrine de aparências, mas um lugar, ou melhor, um povo onde há espaço para o arrependimento, para o perdão, para o recomeço. É feita por gente imperfeita sim, mas que carrega um coração sincero, disposto a caminhar em humildade e verdade. E isso pode acontecer dentro de um templo tradicional, numa sala de estar, num grupo online, ou até num bate-papo com irmãos que se reúnem em fé. Ser igreja é muito mais do que ir a um prédio aos domingos. É viver o evangelho com integridade no cotidiano, no trabalho, na família, nas decisões diárias. É repartir, apoiar, ouvir e ser ouvido. Por isso, mesmo que você tenha se decepcionado com instituições, não feche o seu coração para a comunhão. Ela ainda é possível. E ela ainda cura. Deus continua levantando comunidades saudáveis, grupos pequenos cheios de vida, encontros sinceros onde a presença dele é real. O que ele mais quer não é que você volte a frequentar uma organização, mas que você volte a se conectar com pessoas que, como você, estão buscando viver o reino com verdade e simplicidade. E dando continuidade a essa reflexão sobre a igreja como corpo vivo e não apenas como sistema institucional, é inevitável que a gente pense nos relatos reais de pessoas que já viveram essa ruptura. Gente como eu, você, alguém do seu bairro ou da sua própria família. Um dos testemunhos mais marcantes que ouvi foi de alguém que disse: "Durante um tempo eu me afastei de tudo. Não ia mais à igreja. Não por rebeldia, mas por cansaço. Estava machucado pelas experiências ruins que tive. Mas com o tempo percebi que algo em mim estava morrendo. Por mais que eu lesse, orasse, buscasse, faltava algo. Faltava gente. Faltava o corpo. Faltava o nós." Essa confissão, carregada de sinceridade, traduz exatamente o que acontece com muitos corações que foram feridos e decidiram se isolar, achando que o distanciamento traria cura. E de fato, às vezes o afastamento momentâneo pode até ser um respiro necessário, mas não deve ser permanente. Deus respeita os nossos silêncios, entende nossos traumas, mas nunca desiste de nos chamar para viver em comunhão, porque a fé, ao bem que pessoal, não foi feita para ser solitária. E quando esse nós falta, sentimos na alma o vazio de algo que foi desenhado por Deus, viver como parte de um corpo. Esse testemunho representa milhões, gente de verdade, com feridas reais, que está descobrindo ou redescobrindo que a cura profunda acontece quando nos deixamos tocar, amar, corrigir e apoiar por outros irmãos na caminhada. Seguindo esse testemunho tão honesto e tocante, surge uma pergunta inevitável. Tá, mas como eu volto? Como recomeçar sem cair nos mesmos traumas que me afastaram? E a primeira resposta precisa vir com calma. Não tenha pressa. Cada coração tem seu ritmo. Ore, peça a Deus clareza, direção e principalmente cura. Ele conhece as feridas que ninguém vê e sabe exatamente o momento certo de te reconduzir ao caminho da comunhão. Não busque uma igreja perfeita, ela não existe. Mas existe verdade, existe gente sincera, existe compromisso com o evangelho. E é isso que importa. Comece pequeno. Às vezes, dar um passo menor é mais seguro do que tentar pular de volta onde você foi ferido. Participar de uma célula, um pequeno grupo de estudo ou até assistir cultos online junto com pessoas que você confia, pode ser um recomeço mais gentil com sua história. Fale com irmãos mais experientes, maduros na fé, aqueles que não vão te julgar, mas sim ouvir e caminhar com você. Não tenha vergonha de perguntar, de se abrir.
de dizer que tem medo. Isso é sinal de maturidade, não de fraqueza. E acima de tudo, lembre-se, a igreja não é sobre o que eu ganho com isso, mas sobre quem eu me torno enquanto sirvo e cresço com os outros. Voltar a congregar é como voltar para casa depois de um tempo fora. Pode dar um frio na barriga, mas o amor verdadeiro sempre acolhe, não exige perfeição e caminha junto até que a dor dê lugar à paz. Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica no coração de muitos é: afinal, é pecado ou não deixar de congregar? E a resposta não é tão simples quanto um sim ou não, porque mais do que a frequência aos cultos, Deus está olhando para o nosso coração. Não congregar pode sim se tornar pecado quando isso nos afasta do corpo de Cristo, quando passamos a viver um cristianismo isolado, frio, orgulhoso ou negligente, achando que sozinhos daremos conta de tudo. A fé nunca foi desenhada para ser vivida no ego, mas sim no nós. A questão não é simplesmente estou indo à igreja, mas algo bem mais profundo. Eu tenho vivido uma fé comunitária? Tenho caminhado com irmãos, sendo discipulado, encorajado e também servindo? Se a resposta for sim, mesmo que isso aconteça fora de um templo tradicional, num grupo caseiro, numa célula, em encontros online sinceros, então sim, você está congregando. O importante é estar inserido no corpo, crescendo com os outros, sendo moldado em amor e verdade. Agora, se a resposta for não, se você tem caminhado sozinho, nutrido mágoas ou se acomodado, talvez seja a hora de repensar, porque fé sem comunhão vai enfraquecendo aos poucos, até se tornar uma lembrança distante.